Oi, gente. Pois é, voltei. Vamos falar sobre intensidade. Esse vídeo é sobre e para pessoas intensas. Então, se você não for uma pessoa intensa, mas quer conhecer sobre, assiste. Mas se você estiver desinteressado, é só pular para outro vídeo. Tá tudo bem. Por que a gente vai falar sobre isso hoje? Porque é uma questão importante de se pensar e por que não trazer, né? A definição de intensidade, no contexto da psicologia, refere-se ao grau de força, energia ou vigor com que uma emoção, comportamento ou pensamento é experimentado. É uma medida qualitativa que pode variar de leve a extrema, influenciando significativamente a forma como os indivíduos percebem e respondem a diferentes situações de estímulo. A intensidade pode ter várias origens ou contextos, variando entre ser da pessoa em si e de ser por como foi criado, como o ambiente em que viveu quando era criança, etc. Isso tudo faz com que a pessoa seja intensa ou menos intensa, varia de qualquer jeito, não tem como saber. A intensidade pode ser um fator negativo, dependendo da situação, assim como pode ser um fator positivo. Por quê? Porque você sente mais. Se for pensar nas situações boas, você sentir mais, quer dizer, você sente mais prazer, sente mais felicidade, sente mais amor. Mas na parte ruim, você sente mais tristeza, mais raiva, mais estresse. E é bem mais difícil de lidar com as situações. Eu vou pegar um exemplo da minha existência, mas pode variar. Quando eu era criança, eu transformava tudo em tempestade em copo d'água. Todos os estresses, todos os problemas. Foi muito difícil de eu entender isso, de eu começar a tentar lidar e mudar essa situação. Por quê? Transformar tudo numa tempestade não é legal. Não é uma coisa boa nem pra você, nem pras pessoas envolvidas, obviamente. Porque você se sente muito mal, você se estressa por uma coisa que não precisa e estressa as outras pessoas também, obviamente. Então, intensidade é uma coisa meio relativa, eu acho. Não existe ter cabeça boa ou ter cabeça ruim se tratando de intensidade, porque você não vai saber lidar. Tipo, não importa que tipo de pessoa você seja, você não vai saber lidar desde o início, entendeu? Em algum momento você pode ir aprendendo, mas nascer sabendo, tu não vai saber, entendeu? É uma coisa difícil de criar uma habilidade pra você lidar com a sua intensidade e com a intensidade dos outros, que também é uma coisa meio estressante. Porque é pior, adivinha? Pessoas intensas também têm dificuldade. Ai, Dominique, mas não é tudo a mesma coisa? Não. Pessoas são diferentes, não são? Então por que a intensidade não seria uma das 50 mil variáveis de personalidade que poderiam ter? Ser intenso não necessariamente é uma coisa consciente. Na maior parte do tempo, na verdade, é inconsciente. Não é uma coisa que a gente controla tão fácil, entendeu? Não é que, é impossível de controlar. Você pode, mas não como você vai reagir. Como você vai reagir é muito difícil de lidar, mas com a forma como você vai lidar consigo mesmo depois daquilo, é uma parte principal. É tipo a parte principal, entendeu? A parte mais importante. Depois você pensa nos outros, entende? Primeiro você pensa em como aquela situação te machuca, te afeta. E tenta pensar em todos os lados quando você for fazer isso. Porque tem aquela coisa, né? Ao mesmo tempo que você não pensa em você, você pode não estar pensando nos outros também. Quem já assistiu alguns dos meus vídeos, lembra que eu já falei algumas vezes, dei
ênfase muitas vezes sobre aquilo de ser você mesmo. Então, se você sabe que é intenso, se você conhece, se você sabe que é intenso, você tem que ver o quão intenso é. Em quais aspectos? Nos negativos, nos positivos, nos dois, com as pessoas, com os problemas, com as adversidades da vida, ou só na parte boa, tipo os sentimentos? Tem isso também. Ou, por exemplo, uma pessoa intensa, se ela fica com um bloqueio emocional, é um bloqueio forte. É um bloqueio muito forte de desbloquear. Porque a pessoa é intensa, então as coisas são um pouquinho mais complicadas em quesito da mente e do psicológico. A intensidade pode afetar sim o seu psicológico ao ponto de você ter depressão e ansiedade por ser intenso. Mas nada. Isso acontece, tá? É um porre, mas é normal. Em teoria, pelo menos. Facilmente uma pessoa intensa vai se estressar por uma coisa muito pequena. Pode ser uma coisa miudinha, sabe? Uma coisa bem pequenininha. Tipo, sei lá, isso. Enfim, não importa o tamanho do problema, ela vai se importar o suficiente pra aumentar o tamanho do problema. Tipo, é um problema pequeno, pra ela vai ficar assim. Como eu sempre digo, precisa de terapia. Não importa se você tem um problema ou não tem problema, você precisa de terapia. Todo mundo precisa de terapia, entendeu? Embora o psicólogo não esteja nascendo em uma árvore, então fica difícil. Nem dinheiro, né? Dinheiro também não nasce em árvore, mas todo mundo precisa. É uma necessidade básica, mesmo que muita gente negue isso. Como lidar com pessoas intensas? Inclusive, pessoas intensas lidando com pessoas intensas. A primeira coisa que você tem que entender é que não necessariamente o problema é contigo. Não necessariamente o problema é o problema. Entende? E se não tem problema, essa pessoa vai criar. Porque não vem me dizer que... eu não sou paranoico, entendeu? Toda pessoa intensa é paranoica, tá? Nem que seja um pouquinho. É difícil de lidar com ela mesma, é difícil de lidar com ela. Imagina os outros lidarem com ela também. Difícil. Mas não é impossível. Então... se não tem problema nenhum e a pessoa inventa quer dizer que ela quer brigar. Pode ser que ela queira brigar, entendeu? Pode ser que ela esteja cheia de coisas, assim, cheia de sentimentos e precisa jogar isso pra fora de alguma forma. E brigar tá sendo a porta de escape dela. Só que você tem que entender que a culpa não é sua. Às vezes ela quer brigar com você e quer que você brigue com ela. O que você vai fazer? Você, não sei, faz as vontades dela? Eu não sei exatamente o certo a se fazer nesse sentido. Varia de situação pra situação. Às vezes a pessoa quer que tu brigue com ela, mas que não pegue pesado, sabe? Porque aí é só encher o saco mesmo. Só encheção de linguiça, sabe? Às vezes é só... questão de tentar entender o outro lado. Tanto pra pessoa intensa, quanto pra pessoa que tem que lidar com a pessoa intensa. A intensidade nos problemas, na questão dos problemas, é uma coisa com a pessoa, entendeu? Ela tem que trabalhar com ela mesma pra ela aprender a lidar com os problemas da vida. Tu não pode fazer nada, entendeu? Pode ouvir ela, as reclamações dela e tal, mas não necessariamente você pode ajudar ela nesse sentido. Você pode, tipo, tentar fazer com que isso não aconteça de novo. Tipo, o gatilho do problema não aconteça de novo. Mas ela fazer um grande terremoto é só com ela. O que você pode fazer é você tentar ver o lado dela, entendeu? Não é uma coisa que ela controle.
aumentar um problema, não é uma coisa que ela controle necessariamente. Então você não pode culpar ela. Ela vai falar besteira, pode acabar até te xingando, porque ela tá estressada e ela pode acabar impulsionando a raiva dela pra você. Mas aí é uma questão de maturidade de ambas as partes. De ela entender que ela fez errado, se desculpar com você, e de você entender que o problema não é você, sim um problema com ela, que ela tá com dificuldade de lidar, e ela tá conseguindo lidar desse jeito. Ela tá tentando lidar de algum jeito. Enfim. Você pode ser só um saco de pancada. E depois que ela se acalmar, e se ela reconhecer que ela errou, aí você conversa com ela, pergunta se ela tá precisando de alguma ajuda, se é um problema, o problema real dela é um problema muito grande, esse tipo de coisa. Questão de normal, né? Questão de empatia, etc. Se a pessoa não reconhecer que ela tá errada em momento algum, aí é uma questão mais funda, né? Uma questão de maturidade, de integridade, e aí provavelmente só se afasta, né? Porque se afasta se for uma coisa demais, se for uma coisa que te esteja te incomodando muito, e você falar com essa pessoa e ela não entender, aí é uma questão da pessoa em si, não é uma questão de intensidade. Um outro quesito. Ser intenso, quando depois que você percebe que você é intenso, vira uma escolha. Não necessariamente é uma escolha, tipo, eu escolho ser assim. Não, mas você pode escolher entre fingir ou tentar não ser tanto, ou você só aceitar e seguir assim, entendeu? Porque, tipo assim, eu tive muitas desilusões amorosas, muitos problemas na vida, mas ser intenso, mesmo sabendo que vai doer muito depois, é uma escolha que eu pretendo continuar com ela decidida, porque é o meu jeito e eu não quero mudar esse meu jeito de jeito nenhum, mesmo que me faça mal às vezes. Pela parte boa, porque eu acho que a parte boa vale a pena. Mas o meu caso é o meu caso, entendeu? A decisão é sua. Como você vai lidar com as coisas, como você vai ver as coisas, só depende de você. Eu acabei falando mais sobre a parte negativa de ser intenso do que a positiva, porque a positiva é meio óbvia, meio clara, né? Você vai ser muito mais feliz quando você for feliz. Tu vai ser uma pessoa muito apaixonada quando você se apaixonar. E é isso. Essas são as partes boas, basicamente. São só exemplos, óbvio, tem muito mais. Mas, enfim. Eu só quero dizer que pessoas intensas não são um problema. Porque a maioria acha que é louca, entendeu? A pessoa é louca. Mas é o jeito dela, ela não tem culpa de ser assim. A menos que ela tenha noção disso e não esteja tentando mudar, porque cagou pra isso. Aí fica meio difícil. Mas quando afeta os outros, aí você tem que dar uma mudadinha, né? Quando afeta, tipo, de um jeito negativo, muito negativo, e seja uma questão meio tóxica, aí você tem que ver, você tem que checar pra ver se você não tá sendo problemático mesmo. Mas se não, se não tá causando problema pra ninguém, continua sendo assim. É o seu jeito e precisamos de pessoas mais intensas no mundo. Saudáveis, tá? Saudáveis. Então eu faço terapia. Enfim, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que foi bem aleatório, mas foi o que me deu criatividade hoje de gravar. E foi isso. Até a próxima.